Paz Família no Barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente dos estúdios do No Barco aqui em Guarulhos, para o mundo todo. Eita, glória. Olha só, essa entrada aí ficou legal, hein? Olha só, eu não sei se você sabe, se não sabe, ficar sabendo agora. Depois do domingo, o dia mais importante da semana, que dia que é, José? Segunda-feira. Sabe por quê, padre? Opa, me diz, quero ouvir. É o dia de No Barco Podcast. Hein? Com certeza, é uma alegria, é uma alegria. É isso aí. Olha só, antes mesmo de fazer os devidos cumprimentos aqui ao padre, eu queria agradecer você que está conosco a cada segunda-feira, já completando quase 3 anos. No mês que vem a gente completa 3 anos de No Barco Podcast e é uma alegria ter você conosco, tá bom? Se você ainda não conhecia o No Barco, seja muito bem-vindo. Eu queria pedir a você que se torne missionário conosco. E olha só, não vou pedir dinheiro, só vou pedir para você compartilhar essa conversa. E aí você faz missão conosco, né? É, exatamente. As pessoas também que já acompanham, completando 3 anos, né? Tentar dar um impulsionamento maior aí pro canal. Envie pra alguém, faça essa boa ação de evangelização, né? Então envie pra alguma pessoa que ainda não conhece, para que possa conhecer, receber um conteúdo legal. Bem interessante. Quando você envia, a gente te dá um abraço. Se você curtir, é um aperto de mão. Agora, se você enviar, curtir e se inscrever, Vamos rezar, aí vamos rezar não por reza, né? Manda fogo. Glória a Deus. Olha só, eu queria agradecer as pessoas que ajudam, né, financeiramente esse apostolado a acontecer. Primeiro, a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Então, você quer economizar na sua conta de energia, a Jacob Solar garante uma economia de 50% a 95% aí na sua conta atual. Então, é um investimento que vale de fato a pena. É muita coisa, né? É dinheiro com força. Você quer. Tá há anos tentando levar um menino pra ver o Mickey lá na Disney e não consegue? Olha aí. A solução tá em casa. Pega o dinheiro, investe nisso aqui e começa a economizar. Você vai levar um menino pra ver o Mickey. Vai em Roma ver o leão, né, meu? Ó, meu leão rugir. Então faça isso, entre em contato. Os contatos da Jacob tá aí em algum lugar, tá passando na tela, tá na descrição do vídeo, tá bom? E queria agradecer o nosso mais novo parceiro aqui, a Sacro Music. Olha só, agora essa dica é extremamente importante. Estamos com um padre aqui, hein? Ele vai poder Né? falar aí. Ele vai poder falar. Opa, Uma experiência negativa que a gente tem de forma corriqueira, assim, rodando pelas igrejas, é a Nossa. qualidade de áudio na igreja católica. É ou não é? infelizmente é verdade. Aí o padre, ele se debruça na Bíblia e reza, e pede a inspiração, prepara uma homilia top, chega lá e fala, ou ninguém escuta nada direito, ou escuta com má qualidade. Exatamente. Não acontece isso? Infelizmente. Aquele comentário da tiazinha, achei tudo muito bonito, mas não escutei nada. É triste. Foi lindo, não entendi nada, mas foi lindo. De fato, porque assim, quando vai se comprar um som pra paróquia, não se pensa na arquitetura da paróquia, que já tem eco, tem toda aquela questão. Sim. E a Sacro Music é uma empresa que faz projeto de sonorização. Puxa, que 10. Então, estuda todo o ambiente e, junto com a coordenação da paróquia, traz aquilo que há de maior qualidade para poder ter um som que não fique alto, mas fique nítido. Justo. Até porque fides auditus, né? Aí, ó. A fé vem pelo ouvir. Pronto. Então, Boa. bendito seja Deus. Perfeito. Eu vou usar isso aqui agora na propaganda. Tá? Até pelo... Vem pelos ouvidos. Então, a importância de um bom som. Né? E geralmente não é prioridade. Aí a verdade é essa. Fica a dica do slogan aí pra Sacro Music. Opa! Então, a Sacro Music tá apostando no No Barco, tá ajudando o No Barco a navegar. Então, se você não conhecia, fica o convite para você conhecer a Sacro Music. É uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado, já fizeram mais de 190 projetos no Brasil. Puxa. E todo mundo que fez gostou. Então, faça essa experiência, entre em contato aí, conheça, leve para o seu parque, para a sua comunidade. Fica a dica do No Barco aí para vocês agora, Sacro Music. Perfeito. É isso? Puxa! Propaganda tá feita, né? Opa! Nossa, parabéns. Padre, seja bem-vindo, viu? Prazer, é uma alegria estar com Seja vocês. muito, muito bem-vindo mesmo. Boa padre. noite. Boa noite pros irmãos. Boa noite também. Deus abençoe, proteja e faça você muito feliz. É uma alegria poder estar com vocês aqui, mesmo, do fundo do coração. É legal que a gente já tava há um podcast atrás, em off aqui, se conhecendo. É maravilhoso. Né? Exatamente. Puxa, uma partilha muito, assim, de irmãos mesmo. É. É uma alegria poder saber dessa história de vocês, assim, de verdade. De verdade. Eu sempre digo que o melhor podcast é o que não foi gravado, né? É o do off. Exato. Exatamente, exatamente. O antes e o depois, né? Sempre com o sentimento que vem, podia estar gravando isso aqui, né? Não, e o que é bacana é poder ver a ação de Deus através da história das pessoas, né? Quer dizer, como Deus ele faz questão de intervir no tempo e no espaço humano e poder construir uma história particular com cada um de uma maneira tão bonita, né? Perfeito. Tava ouvindo vocês conversando e falando e eu pensei, puxa, né? O Senhor conseguiu uni-los, né? Trazê-los aqui para esse apostolado tão bonito, né?
No céu a gente vai entender muita coisa. Sim. Aliás, no céu vamos entender tudo. Exato. Então, nós estamos aqui hoje com o Padre Kennedy. Eu queria que o senhor pudesse trazer as credenciais. O senhor Puxa, o conhece melhor que nós o conhecemos. Então, É mais justo. é mais que justo que o senhor se apresente, por favor. bom, maravilha. Sou o Padre Kennedy Robert, tenho, por enquanto, 29 anos, faço 30 agora, no dia de São Miguel Arcanjo, 29 de setembro. Eita. O nome é um pouco esquisito, mas o dia é maravilhoso. Puxa, o dia do aniversário é muito bom. Sou da Diocese de Osasco, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jandira. Sou vigário do Padre Douglas Pinheiro. Aí. E pra mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Tenho 2 anos, pouquinho mais de 2 anos e meio de sacerdócio. Com a graça de Deus, dia 5 de novembro, completo, se Deus assim permitir, 3 anos de vida sacerdotal e sou muito feliz. Tá gostando, Padre? Puxa, demais. Se encontrou, demais, realizou? demais. Não há coisa melhor do que sonhar o sonho de Deus. Olha aí. Mesmo. Eu costumo dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo e as pessoas elas duvidam, mas poder ter Jesus nas mãos. É curioso, Santo Afonso, no livro A Selva, diz que o sacerdote ele é tão abençoado e ele tem um poder tão absurdo nas mãos que, de certa forma, Deus o obedece. Porque quando ele reza a oração, Deus desce e muda aquelas espécies para que seja corpo, sangue, alma e divindade, né? Isso é grandioso. Mesmo. Então, assim, eu sou muito feliz. Sou um miserável, sou um verme que Deus fez questão de olhar com carinho para me salvar através do sacerdócio. Não, mas dá pra ver a convicção do padre falando e toda a partilha que a gente viu com o senhor, dá pra ver que o senhor tem um amor Sim, pelo sacerdócio. sim. É muito bom ver essa geração de padres novos, né? O gás que vem. Eu rezo e peço a Deus que os conserve assim. Por favor. O senhor vai fazer 3 anos, né? Isso, 3 anos de Porque sacerdócio. a gente comentava com o senhor que no nosso retiro de conversão, o padre Douglas pregou. E, Sim. se eu não me engano, ele tava com 3 anos. Ou era 2 Ele anos, foi alguma ordenado em coisa assim. 2012. Então, assim, tava naquela entoada e era um padre também que chamou muito a nossa atenção. É assim, a gente não era de caminhada, Puxa, era católico, mas assim, o modo dele celebrar a missa causou alguma coisa na gente ali. olha só. Então, assim, Mesmo sem ter convicção sem da entender missa, né? muito das coisas e tudo, e a pregação chamou muita atenção, então é um padre que tava com tão vigor. E a gente vê ele hoje, ele permanece. Sustentou, né? Não foi um Isso é negócio bom. só do começo. Então Não, eu isso é- fico feliz de ver o senhor assim também com essa... E assim, eu posso garantir pra vocês, tudo isso é patrocinado pelo terço de vocês. É curioso, as pessoas elas rezam para que o seminarista vire diácono e o diácono vire padre, mas poucas são as pessoas que rezam para que o padre seja um santo padre. Perfeito. Então assim, eu peço um favor a vocês do fundo do coração e pediria isso com câmera ou não. Patrocinem a minha vida de santidade e gastem o terço de vocês comigo, que eu garanto Demais. que eu vou gastar minhas mãos pelo povo de Deus e por vocês se precisar. Louvado seja Deus. E quando foi a primeira vez que o senhor cogitou a possibilidade de ser padre, assim? Eu sempre fui coroinha, acólito. A verdade é que a pastoral que me acolheu, aliás, o movimento, né, foi a infância missionária. Então eu sempre fui de igreja. Graças ao bom Deus não tive essa experiência de sair para poder dar valor ao que possivelmente poderia ter perdido. Sempre fui de igreja. E eu sempre me apaixonei pelo altar. A princípio, o ideal meu era casar e ter filhos. Era o padrão. Mas o Senhor foi suscitando no meu coração um amor profundo pelo altar. Eu até brincava com as pessoas, né? O altar não tem ruga, né? O altar não assina creme da Avon para poder corrigir qualquer imperfeição. Porque o altar não envelhece. E eu comecei a perceber que a beleza de Deus, ela é perene. E aquilo começou a me encantar. E em um determinado momento era como se o Senhor me pedisse uma prova, né? Como se eu desse para Ele toda a minha vida e minha liberdade e Ele me desse algo em troca. E em uma adoração ao Santíssimo Sacramento, olhando para Jesus no ostensório, fiz uma das orações mais sinceras da minha vida. Entreguei para Ele tudo que tinha. Ele me entregou o que de fato hoje tenho. Estou aqui. Tive outros momentos de oração ainda, como o Osana Brasil, do ano de 2012, e tantas outras confirmações da parte de Deus, também ir no seminário escondido. Essa parte eu gosto de contar rapidinho. Eu fui jogar futebol contra os seminaristas, né? Era valendo uma pizza, até hoje a pizza não chegou. E eu me recordo que a gente jogou numa quadra de areia e a gente ficou sujo, né? Aí o pessoal falou, vocês não querem ir no seminário para poder tomar uma água? Eu falei, vamos. E foi muito curioso porque quando eu entrei no seminário para tomar água, eu senti uma coisa muito esquisita, porque era como se eu já morasse ali. E aquilo, eu sempre fui muito racional, então aquilo começou a me perturbar muito. Quer dizer, como que tá acontecendo uma coisa, um incômodo em mim que eu não sei explicar, sendo que eu sou tão racional assim. E aí, tomei água e eu perguntei pros meninos, tem uma capela aqui? Pergunta idiota, né? O seminário não vai ter uma capela?
Eles, olha, fica ali no final do corredor. Na verdade, eu queria saber onde era, né? Exatamente. E aí, eu não sei explicar pra vocês, mas eu entrei na capela com uma dúvida e saí com uma certeza. O Nossa. Senhor colocou no meu coração que eu ia morar naquela casa. E aquele dia pra mim foi absurdo, porque você sai pra jogar bola e você volta pra casa com uma certeza de que vai morar ali. E assim, Deus não deixou espaço pra dúvida nesse sentido. Eu ia morar naquela casa, de fato morei. E eu me lembro... Abençoado futebol, né? Abençoado futebol. E tipo assim, essa parte as pessoas não conhecem, mas foi naquele futebol que eu fui conhecer o seminário sem querer e... Bom, agora o reitor pode saber que eu sou padre junto com ele também, não tem problema, mas... Foi indo pro seminário assim, sem poder, porque os padres estavam fora, né? Que eu entrei naquela capela com a certeza, aliás, com uma dúvida e saí com uma certeza. Eu não vi um homem velho, de barba branca, com uma voz grossa, mas... Eu sabia que eu ia morar ali, só não sabia como e como Deus conduziria aquilo tudo. Mas deu uns 2 anos depois eu tava morando lá. Olha só. Ó, fica a dica aí de encontros vocacionais, então, agora, viu? Opa, na nossa diocese, todo terceiro Futebolzinho domingo do mês. intencional ali. Vamos jogar uma bola, pessoal. Verdade, verdade. Eu acho que- Perigoso futebol no seminário, viu? E eu acho interessante isso aí porque não foi um encontro vocacional mesmo. É, então. E Exato. então, Futebol. se for, talvez surgiu mais efeito o futebol. Porque se o seminarista for pra ser o que ele é mesmo, Sim. aquilo ali já vai chamar a atenção do Sim. jovem que vai pra ali, né? Então, assim, pra que eu chame a atenção de alguém ou desperte uma vocação, não é necessário o encontro. Eu tô falando assim, no sentido que a minha vivência já vai... É porque tem gente que tá muito camuflado Sim. e descobre, né? Marca um churrasco no É seminário. que, às vezes você vai pro encontro, Entendeu? um encontro Sim. vocacional, você já vai meio que me armado, assim, né? Poxa, será que é isso? Agora, na convivência, você notou que era Sim, aquilo. e assim, é fantástico, até essa partilha que eu tô tendo contigo. Eu tava desarmado. É. Eu fui pra tomar água, não fui pra receber chamado nenhum. Olha só. Mas justamente acho que essa foi a delicadeza de Deus, sabendo talvez como eu sou ressabiado, deixa eu desarmar ele. Eu vou levar ele pra jogar bola. Mas mal sabe ele que eu vou pescar ele ali. Pois é. É igual eu fico pensando, né? Será que o Papa Leão sabia que ele já ia ficar em Roma? Será que na cabeça já chegou? Não, já pensou? Fez mala pra ficar, né? Não, tem que mandar mensagem no grupo da família. Olha, infelizmente eu não vou poder voltar, entendeu? Vem me visitar aqui em Roma. Não precisa acrescentar água pro feijão, não. Muito bom, padre. É isso aí. Então, imagino, né? Que desde o momento que o senhor teve essa convicção, essa certeza, se iniciou aí então uma caminhada Justo. e nesse processo até tá deitado ali no chão, né? Recebendo a ordenação, existiu aí um combate espiritual intenso, que é o que a gente quer falar um pouquinho hoje com o senhor aqui, justamente Claro. isso. Então, tanto do combate espiritual na sua vida, nesse processo, mas o combate espiritual que toca a vida... Não, eu ia falar de todo católico, mas não todo católico, de todo ser humano. Justo, Né? justo. Quando eu entrei pro seminário, eu me lembro muito bem que eu era acólito já, então a primeira vez que eu vesti a túnica branca, que era de seminarista, e tirei a de acólito, eu fiquei desconfortável. Porque toda a responsabilidade no início, ela te tira da zona de conforto. Eu fui tirado da minha. E eu me lembro que depois de 1 ou 2 meses, aquela euforia vocacional deu lugar à rotina. Que é acordar no horário, rezar no horário, estudar no horário, pano de chão no horário, vassoura no horário, tudo no horário. E eu me recordo que aquilo me incomodou porque eu falei, puxa, eu achei que eu ia sentir todo dia alguma coisa diferente, ou aquele fervor. E não, o fervor foi abaixando e deu espaço para a rotina. Eu digo sem medo de errar que nos 2 ou 3 primeiros anos da vocação, eu tive uma espécie de crise. Quer dizer, eu achava que porque ia dar a minha vida a Deus, ele no mínimo tinha que dar mostras que estava comigo a todo instante. Consolações ali, então. Com certeza, porque o que a gente pensa? Puxa vida, já que eu estou dando a minha vida a Deus, o mínimo que ele pode fazer, porque surge essa arrogância, né? Aham. Quer dizer, já que eu vou dar para Deus, sei lá, 50, 60 anos da minha vida, ele que, né, só de igreja nos deu 2000. Já que eu vou dar a minha vida a Deus, no mínimo, puxa, você lê o Diário de Santa Faustina, por exemplo, ela via Jesus com Pois constância. E pensei eu, e nem padre ela é. Então, no mínimo, já que eu quero ser padre, Deus vai ter que mostrar-se pra mim. E não acontecia. E eu acho que é uma requisição que a gente faz, ainda que não seja verbal, né? Ela é meio que intuitiva. Sim, sim. Tá ali, guardadinha. Só que uma coisa que eu compreendi só depois. Se Deus dá sinais em todo o tempo,
onde que fica a fé, que é crer no que não se vê? Então, se Deus dá sinais em todo o tempo, a fé aos poucos vai se atrofiando, ela não consegue ser fortalecida porque não é exigida. Então, nos 3 primeiros anos foram de crise vocacional, mas graças a Deus, o diretor espiritual sempre ali, sempre tive um diretor espiritual fora do seminário. Sim. Que é alguém que me acompanhou antes de entrar e acompanha até hoje. A gente sempre bate um papo e assim, me ajudou muito. Ele começou a me ajudar a purificar a minha vocação. Quer dizer, para além do extraordinário, existem as coisas ordinárias que, se bem feitas, Deus saberá recompensar no momento oportuno. Então, depois desse período de crise, eu costumo dizer que a fase da teologia, hoje os nomes são diferentes, né? Discipulado, configuração. Na minha época, os anos da etapa vocacional se referiam à faculdade e o ano da faculdade. Então, na teologia, eu já... Sabe, depois de 3 anos de crise, Deus assentou no meu coração essa certeza e dali pra frente foi tudo mais tranquilo, né? Do ponto de vista vocacional. Agora, eu preciso dizer isso, né? Quando Deus ele chama um homem ao sacerdócio, o céu se levanta em favor dele, mas o inferno também se levanta contra. E por isso que eu peço a vocês, rezem pelos sacerdotes e aqueles que são chamados para tal. Porque vocês são a parte muito importante dessa guerra, sabe? Às vezes parece que o terço rezado no meio do trânsito, na correria, entre um bocejo e outro, não tem o efeito que nós achamos que ele impacta, mas você já parou para pensar que, de repente, não sei, um Pai Nosso, uma Ave Maria de vocês pode ter servido de certeza vocacional para mim no momento de crise? No céu nós vamos saber o quanto as nossas orações, que talvez no nosso coração não tiveram tanta eficácia, vamos ver o quanto isso não colaborou. Eu vejo que essa importância mesmo dessa oração constante, mesmo que você esteja na correria, você esteja rezando, porque você faz outras coisas na correria também. Imagina uma mãe em casa que tem 1000 coisas pra fazer, ela tá com o coração no cuidado do filho, mas ela não tem todo aquele, né? Ela tá olhando na panela e olhando ele, e ela tá fazendo com o coração, né? Então eu penso que a oração, mesmo que no meio do turbilhão que você tá vivendo, ela tem que estar com seu coração nela também, né? Sim, então, passado esse momento de crise, teologia foi uma etapa que eu pude bem viver a vocação, sem mais tantas dúvidas, e aí Deus foi solidificando o terreno que ele mesmo foi, aos poucos, mexendo, né? E aí cá estou. Agora, luta, batalha, temos todos o tempo inteiro. Seja padre ou não, né? Tentação na vida espiritual todo mundo vai ter. Sim. O senhor teve alguma resistência por conta de algum conhecido, familiar? A família aceitou bem Olha, a sua... posso ser sincero, graças a Deus não. Bom. Pelo contrário, tanto meu pai quanto a minha mãe e os meus irmãos, eles ficaram extremamente felizes com a minha decisão. Aliás, com a minha decisão, né? Primeiro com o chamado de Deus e depois esse chamado sendo abraçado pela minha decisão. Mas assim, graças a Deus não. E assim, isso é tão bom porque o padre já vai encontrar todo um mundo para combater. Seria muito interessante que em casa ele pudesse se sentir abraçado, querido e que as pessoas torcessem pela, não só a felicidade, mas, falando de católicos, patrocinasse também a vocação dele e nunca faltou isso na minha família, graças a Deus. Ainda sobre o combate espiritual, né? Todo cristão tem 3 inimigos, o mundo, a carne e o demônio. Isso é de praxe, todos nós sabemos. Muito interessante é saber as formas de ação. Quer dizer, como o mundo tenta me tirar da presença de Deus, como a carne tenta me tirar da presença de Deus, como o demônio tenta me tirar da presença de Deus. Quer dizer, o mundo e o demônio são os inimigos externos. Quer dizer, puxa vida, o mundo ele vai tentar sempre atiçar os meus sentidos. Se não me falha a memória, Santo Tomás de Aquino ele lista 9 sentidos. 5 são externos e 4 são internos. Hoje, o mundo ele tenta seduzir os cristãos, e o mundo de maneira geral, não só os cristãos são alvo da ação demoníaca, mas o mundo tenta seduzir os seres humanos por meio da propaganda, por meio daquilo que se vê, que se ouve, que se cheira, que se sente. O mundo ele está atiçando os nossos sentidos ao máximo, a fim de que, uma vez que as nossas paixões, infelizmente, depois do pecado, estão já desordenadas, acabem colaborando para nos incentivar a más ações. Antônio Arroyo Marim, um teólogo que eu gosto muito, ele diz que antes do pecado funcionava assim: Deus estava próximo ao homem, Deus derramava graça sobre a razão, e a razão, que era influenciada por Deus, governava as paixões.
Muito bom. Com o pecado, não é que Deus se afasta, o homem se afasta de Deus e há uma inversão. As razões, ou melhor, a razão desce ao nível do peito e as paixões sobem ao nível da cabeça. De tal forma que, quando o mundo começa a atiçar as paixões no cristão, no católico ou no ser humano, é muito difícil existir. E aí vem o auxílio da graça de Deus, vem o auxílio dos sacramentos, vem o auxílio da oração de intercessão. Reitero, quantas vezes um Pai Nosso, uma Ave Maria, de pessoas que nós não conhecemos aqui, serviram de mola propulsora para não cometermos um determinado pecado ou uma determinada decisão que nos afastaria. A gente escuta muito as pessoas falar isso no ciclo menor, né? Tipo assim, as orações da minha mãe me salvou. Só que assim, você sempre atribui muito à mãe, mas tem oração que a igreja faz por você que você nem imagina. Tem um amigo nosso que se converteu na quaresma e depois de converter ele falou assim, cara, a igreja inteira tava rezando pra minha conversão naquele momento e eu só fui me dar conta disso depois. Mas eu tinha o peso de toda a igreja reunida rezando pra minha conversão. As monjas em clausura também, né? Puxa, A que voz da sim, a voz da sim. consciência falando. A voz da consciência falando. Justamente, as monjas de clausura e todas as religiosas e religiosos do mundo inteiro, quer dizer, eles estão patrocinando várias e várias conversões. Quer dizer, de locais afastados do mundo todo, redes lançadas para promover pescas de pessoas que vão entrar no barco. Eu já tinha falado a respeito da Glória Paulo, né? É. Que ela fala Sim. que o toque ali que teve... Que ela fala que ocorreu a misericórdia de Deus sobre ela foi de um camponês. Sim, que viu Que a notícia num jornal, não foi? Comprou um doce que veio enrolado com o jornal que tinha a notícia dela. Meu Deus do céu. Imagina que oração sincera ali, né? Não, e sem contar o seguinte, né? Você se sentir participante daquele sofrimento. Quer dizer, isso quer ter empatia espiritual. Não tenho o meu tipo sanguíneo, não conheço a família, mas é uma filha de Deus. Uma filha de Deus que sofre. E se existe um membro da igreja que sofre, toda a igreja sofre. Vamos ser honestos. Sim. Todo mundo já fez a experiência científica de bater o dedinho na quina do móvel. É só o dedinho que foi atingido, mas é todo ser humano que fica mal-humorado e que fica ali com aquela dor e com aquela chateação. Então, quando um membro da igreja sofre, a igreja sofre junto. Por isso, quando tem um membro sofrendo, toda a igreja reza. Eu nem sei o nome desse rapaz que vocês partilharam, mas olha que maravilha. Como Pedro. ele foi acolhido. Pedro, puxa vida. Pedrão. E é missionário da Canção Nova hoje. Olha que Você vê o bacana. efeito do negócio. Quer dizer, antes da igreja poder abraçá-lo para dizer que ele é amado, a igreja patrocinou via oração a conversão dele. Antes do abraço veio a oração. Que bacana. Aí vem um sentido muito de ser um, né? Sim. Da unidade. Então aí, voltando então para as tentações na vida espiritual. Então, Justo. essas tentações, então, elas, vindo do mundo, elas são combatidas pela oração de pessoas que a gente nem imagina que tá rezando por nós. Claro. É uma coisa que eu queria que o senhor traduzisse para nós o que é mundo, né? Que não é o cosmo criado. Justo. Acho que é válido ressaltar. Legal. Até porque São José Maria Escrivá ele tem uma homilia que ele fala sobre o mundo. O mundo, enquanto criatura saída das mãos de Deus, não é ruim, porque Deus não pode criar nada ruim. Deus não pode criar algo que vá contra a sua essência mesma. Agora, por que dizemos que o mundo é um inimigo do cristão? Porque o mundo ele jaz sobre uma influência que não é propriamente a influência de Cristo. Se nós formos lembrar de Lucas capítulo 4 ou Mateus capítulo 4, as tentações, até vamos falar um pouquinho depois, se acharem oportuno, nós vamos perceber que quando o demônio vai mostrar para Jesus todos os reinos da terra, ele diz, tudo isso aqui é meu. E tudo isso me pertence, posso dá-lo a quem quiser. Não se refere ao mundo enquanto criatura sai das mãos de Deus, mas todas as circunstâncias que estão no mundo. Perfeito. Agora, o que é interessante perceber? É a tentação. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos para não cairmos em tentação, mas nós não pedimos para sermos libertos dela. Porque a tentação, quando ela é superada, ela vira para nós glória perante Deus, mérito perante o Senhor. E quando uma tentação ela é superada, a ideia é que a nossa alma esteja mais forte do que antes. No mundo biológico, quando um vírus ele tenta ser atacado por algum medicamento e ele sobrevive, ele se torna mais forte ainda. Só que essa lógica biológica também deveria se aplicar à vida espiritual. Quer dizer, se eu sobrevivi a uma tentação, ora, eu já sei uma artimanha do demônio, eu já sei onde ele pode agir, e se fui sustentado pela graça de Deus e não caí, aquilo deve me tornar mais forte ainda.
Uma outra experiência científica, para pensar. Toda pessoa que tropeça e não cai no chão, ela percorreu um espaço maior em menos tempo. A mesma coisa. Se você passa por uma tentação, aquilo te aperreou de alguma forma, e você não cai naquilo, e você ainda permanece de pé, você cresceu em virtude, cresceu em fé, esperança, caridade, e já sabe algumas astúcias demoníacas para poder combatê-las o quanto antes. Perfeito. O senhor falando, meu irmão tinha perguntado, né? O que é o mundo, especificamente, mas é muito comum a gente escutar as expressões mesmo quando alguém tá muito afastado da parte espiritual, você tá muito mundano, né? Pro mundão. Já fica topo mundão, fica nessas características. E outra coisa também, não sei se alguém já viu alguma história de alguém que já fez pacto com o demônio. As tentações é para que ele consiga aquilo que o mundo pode oferecer, né? O demônio vai concedê-lo, mas é o que o mundo pode oferecer. Que o senhor fez a comparação das tentações, né? Fala assim, a fama, o dinheiro, a gente vê pessoas do rock, né? É o prazer, que queria né? ter a fama, aquele prazer todo que o mundo pode oferecer, que aparentemente não tem nada demais, né? Mas Sim. você vê que ele engole a pessoa. O demônio ele é sujo, porque ele sabe que nós somos a geração que tem pressa. Eu costumo dizer, quando o demônio descobre mais ou menos o que Deus tem para te dar, no meio do caminho ele oferece algo parecido. Exemplo, Deus prometeu para aquele rapaz uma família linda, com lindos filhos. O demônio coloca no meio do caminho uma linda mulher, que é devassa e obscena. Deus promete para aquele rapaz, depois de anos de faculdade, um bom trabalho, que ele vai sustentar a família dele. Com esse trabalho vai poder dar dignidade para ele e para os outros. O que o demônio faz no meio do caminho? Coloca a porcaria do aplicativo do tigrinho. Para você ganhar mais dinheiro em menos tempo e poder realizar o que Deus prometeu lá na frente. Qual é a grande questão? A grande questão é não trocar o que Deus nos oferece a longo prazo pelo que o demônio coloca na nossa frente a curto prazo. E aqui vamos para Gênesis capítulo 3, não é? Qual que é a grande proposta? Ser Deus sem Deus. Sim. Quer dizer, ora, vocês podem comer deste fruto porque não vão morrer, mas vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aqui uma meia mentira. Por quê? É fato que Deus conhece o bem e o mal. Não conhece o mal porque experimenta, mas conhece o mal porque sabe que é contrário ao que ele é em essência. Ponto. Agora, ter acesso ao conhecimento do bem e do mal não torna Adão e Eva como Deus. Por quê? Deus é eterno, eles não são eternos. Deus é completamente perfeito, eles são limitados e delimitados numa natureza. Então, qual é a grande armadilha do demônio em Gênesis, em Lucas 4 e nos dias atuais? Quer dizer, é o demônio oferecer uma coisa que pode até ser das mãos de Deus, mas excluindo Deus do processo. Então, você quer ser Deus? Não precisa de Deus. Você pode tomar este fruto e vai ser igual a ele. E aí nós precisamos ter cuidado. Quer dizer, Santo Agostinho diz uma frase formidável que se Adão e Eva, no momento da tentação, tivessem rezado, eles não teriam caído. Olha só. E a maioria das pessoas, elas caem em tentação porque não rezam. E aqui, veja, eu não estou falando de não dizer palavras direcionadas a Deus. Estou falando de exagero. Quer dizer, eu duvido, e aqui, se alguns irmãos acharem ruim, paciência, mas eu também bebo da espiritualidade carismática. Então, se alguém achar ruim, paciência. Mas eu duvido que no momento da tentação, se a pessoa começar a dobrar os joelhos, erguer as mãos para os céus, começar a cantar louvores o mais alto possível, começar a orar em línguas, começar de fato a se derramar em Deus, eu duvido que o céu não vai vir em torno dessa pessoa. Quer dizer, aquele que diz assim, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer que se resseque a minha mão, é aquele que vai nos abandonar? Não, então no momento da tentação, reze. E o mais interessado em que você não caia é ele. Exatamente. Ele é mais interessado que você não caia do que você mesmo não cair. Justo. Então, assim, no momento da tentação, nós precisamos rezar com vontade. Ô, padre, eu falava com um amigo ontem e ele falava assim, ó. Na minha opinião, Adão não foi enganado, não. Ele que quis, ele escolheu. Tipo assim, eu sustento isso. Porque assim, ele tava num estado paradisíaco, enquanto criatura humana, ele tava melhor que a gente tá hoje. Sim, ele tinha os dons preternaturais. Preternaturais. Então, ele tinha consciência, ele tinha condição pra ver que aquilo que a serpente tava sugerindo a ele era contrário ao que Deus tinha sugerido, mas ele fez uma escolha. Sim, eu ainda acho que ele foi... É claro, a serpente deu pra ele uma informação que não era falsa, era meia falsa, que é pior. Uma coisa é a mentira por completo, outra coisa é a meia verdade. Então, como disse ao senhor, de fato, Deus conhece o bem e o mal. O mal não experimentado, mais ou menos o mal enquanto concepção contrária ao que ele é em essência. Ora, eles não sabiam o que era o mal. Não sabiam. E aqui, algo muito importante, né? Nós vamos parar para pensar bem
Eles foram enganados por quê? A informação é enganosa. Não, vós não morrereis. Verdade. A sentença de morte, ela não foi dada instantaneamente, mas foi acarretada depois. Mas Deus também já tinha avisado que morreria, né? No dia que Sim. comer, morrendo, Sim. morrerás. Sim, exato, exato. Agora, a morte não se deu instantaneamente. É. Foi postergado, no caso. Mas eu ainda penso que sim, foram enganados. Foi ludibriado? Porque assim, eu também olho pelo lado que ia falar serão como deuses, né? É. Mas eles já eram semelhantes a Deus, criados em mais semelhança. Sim, tinha Gênesis no semelhança. 26. Então ali ele tem a minha verdade de tentar instigar alguma coisa a mais, né? Tem alguma coisa a mais. Porque comendo do fruto, ele se assemelha mais ao demônio. É. Ou seja, ele perdeu mais a semelhança com Deus, né? Então, de certo modo, eu acho que ele engana também. E assim, Nesse sentido. eu sempre digo, o melhor publicitário é o Satanás. Porque o Satanás, Com certeza. ele teve que vender para um homem que não precisava de nada algo que Deus tinha proibido ele de aceitar. Exatamente. Então, ele não tinha carência de dinheiro, de mulher, de fama, de sucesso. Ele não tinha carência de nada. Sim. A única coisa que o coração dele almejava é o quê? Ser Deus em Deus. E é justamente onde o Satanás vai. Você vai ser isso que o seu coração almeja, só que por um outro caminho, mais curto. E ele ofereceu o que ele bebeu, né? É. Eu acho muito bonito ver como Deus pôde corrigir tudo isso. Quer dizer, o primeiro pecado ele foi cometido como? Quando o homem pega um fruto que não pode e come. Ora, no Novo Testamento nós vamos ver quem? Jesus se fazendo alimento para sendo consumido, dar a nós a vida eterna. Perfeito. Uma mão esticada para uma árvore cometeu todas as atrocidades que temos hoje. Mas a mão de Cristo fincada na árvore da cruz foi o que apagou todos os males cometidos na primeira árvore. Né? Então, o segundo Adão redimindo as culpas do primeiro. É até interessante no sábado de Aleluia, né? Você escuta lá quando se diz a bendita culpa. Ó, Félix culpa. Nossa, isso Ó, Félix culpa de Adão. Você escuta aquilo ali com a alegria no coração do Cristo vir encontrar o homem, né? E nesse sentido, a gente pode perceber que de um mal Deus pode tirar um bem muito maior. Sim. Quer dizer, olha a demonstração de amor que foi dada a nós. Quer dizer, o verbo assumindo a humanidade e mostrando o quanto nós somos amados. Agora, divagando, talvez de forma imediata a gente pensa que a tentação, a gente se torna sensível a ela por conta da natureza caída. Mas não, porque Adão não tinha caído e mesmo assim ele foi tentado, né? sujeito a ser tentado. Né? Então, tentado, como eu falei, todo mundo vai ser. Exatamente. Aliás, tem uma frase que tá pegando todo mundo aí, né? Quer dizer, o demônio tentou Jesus, que é Deus, imagina você que é tonto. Então, assim, se o demônio tentou a Cristo, que é Deus encarnado, se ele tentou levar na conversa o verbo feito carne, imagina eu e você que somos meros mortais e que, assim, a gente acredita em tantas outras coisas que, puxa vida, né? Estão na cara que são mentira. As 3 tentações, né? A do ver, poder e comer. Ora, a primeira tentação é do comer. Transforma essa pedra em pão. No jardim, era comer do fruto. O que Cristo ganha no deserto, Adão perde no jardim. A tentação do ver. Quer dizer, Adão e Eva viram que o fruto era de aspecto agradável, foram meio que ludibriados por aquela visão e aquele desejo. Ora, foi colocado ali para Cristo ele saltar do templo e ser visto por todos. Ora, a tentação do poder. Autopromoção, no caso. Exato. A tentação do poder, ser como Deus. No deserto, todos os reinos da terra, quer dizer, ter poder ilimitado sobre as consciências a partir de uma certa ótica. O que Jesus ganha para nós no deserto é o que Adão perdeu no jardim. Perfeito. E você vê quem passou pela tentação vencendo ela, ele começa o ministério público. Né? E é grandioso. E Adão, o que ele recebe? Ele é colocado para fora do paraíso. Agora, ainda bem que o senhor falou isso. Eu acho muito interessante. E talvez algumas pessoas vão ficar com raiva do que eu vou dizer, mas não tem problema. Se você olhar Lucas 4 ou Mateus 4, quem leva Jesus pro deserto é o Espírito Santo. Quer dizer, o que você está passando? Ok que o demônio pode estar instigando você a cometer A ou B, mas se... Pergunte, não foi o Espírito Santo que fez você passar por esse deserto? Porque é no deserto que você dá valor nas pequenas coisas, né? Exato. O deserto é um lugar de intensidade. Calor, muito calor. Frio, muito frio. No deserto, você começa a dar valor no pouco. Quer dizer, no conforto que você sempre tem e não valoriza. Na água que você sempre tem e não valoriza. Na refeição fácil que você tem e sempre não valoriza. Quer dizer... Não é importante que eu e você possamos, levados pelo Espírito Santo ao deserto, para termos essa experiência com Deus,
a fim de que ele reorganize a nossa alma. Sim. Perfeito isso. Importante isso. Uhum. Então, padre, eu tô passando por um deserto no meu matrimônio. Pergunte, é provação ou tentação? E qual a diferença? Vamos lá. Provação vem de Deus. Tentação vem do demônio. A provação quer deixar você mais forte na fé. A tentação quer fazer você perder o estado de graça. A provação, ela nunca desassossegará a sua alma a ponto de provocar uma grande angústia. A tentação, ela sempre provocará em você uma grande angústia para que você abandone Deus e perca a esperança. A tentação passada, ela deixa aquela sensação ruim. A provação vencida deixa aquela sensação de que Cristo está ao nosso redor e sempre esteve. Vinha lendo antes de vir para cá um caso muito interessante. São Francisco de Sales dizendo sobre Santa Catarina de Sena. Ela teve uma tentação muito forte acerca do pudor. E é curioso porque ela foi rezando, pedindo auxílio a Deus, pedindo auxílio a Deus, pedindo auxílio a Deus. E quando a tentação foi embora, Jesus começou a falar dentro dela. Porque ela ficou na dúvida: Senhor, eu pequei ou não pequei? Pequei ou não pequei? E Jesus responde: eu estava na sua alma, o que você sentiu? Ela responde: Senhor, eu senti tristeza e repulsa. E Jesus responde para ela: aquilo que você sentia era eu dentro da sua alma lutando com você. Interessante isso, né? Sim, forte. O senhor falando também a respeito da tentação, da prova. Quando a gente pega o caso de Jó, é uma prova ali, né? Sim. É, permissão de Deus, Sim. inclusive, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm que entender. Quer dizer, Porque ali Deus você que vê- me ama permite que o mal bata na minha porta para desse mal tirar um bem maior. E quando você vai ver a prova dele, o texto é muito cruel o que ele passa, né? A prova vem pesada mesmo. Né? Exatamente. E, assim, quando Deus cria o homem, ele já sabia como que iria. Que o homem iria ceder à tentação. Sim. Então, o plano de redenção existe antes da criação. De alguma forma, nos desígnios de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Tipo assim, opa, e agora o que eu vou fazer? Sim. Né? Então Deus sabia que o homem ia ser tentado, que o homem iria cair. Então, nessa perspectiva, parece que a tentação ela é necessária para que a gente faça bom uso da nossa liberdade. Sim, podemos dizer que sim. Porque uma vez eu conversando com o irmão, até falou assim: pô, se não era pro homem cair, pra que diabo tinha uma árvore ali que o permitia fazer isso? É claro, não sei se é o caso da pessoa, mas a gente geralmente, porque assim, todo ser humano, ainda mais brasileiro, a gente já nasce advogado. Porque a gente sempre consegue arrumar desculpa pra tudo ou conseguir terceirizar a nossa culpa. Quer dizer, puxa vida, por que foi ter uma árvore lá? O problema não é a árvore, é a sua boca que encosta no fruto. É o Adão que fala também. A mulher conheceu, pô. Entende? Aí foi uma jogação de culpa um pro outro, né? Pra que de fato a liberdade pudesse ser evidenciada, ele teria que ter a possibilidade Sim. de fazer outra coisa, a não ser aquilo que Deus Que eu queria vejo que igual fizesse. o Lúcifer, ele também teve a possibilidade. Sim, o amor precisa Todo ser tem. livre, senão não é amor. Sei lá, uma castração psicológica. Enfim, é obrigação cruel e servil. Não, o amor só é amor porque é livre. Então a tentação é importante pra deixar isso evidente, né? Sim. Por quê? Eu tendo a oportunidade de não querer a Deus, quando eu o quero, eu quero de todo o coração, porque das opções eu escolho a melhor. É isso que é ser livre. Livre-arbítrio é poder escolher entre uma coisa e outra. Liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Quer dizer, das opções eu escolho a melhor. Porque caso contrário, o risco de você chegar no céu sem necessariamente ter desejado estar lá é muito grande, Sim. né? Eu não pedi pra estar aqui, é claro que você vai negar. E ainda sobre a oração, né? É curioso, eu falo isso muito para as pessoas. Ou você tem vida de oração aqui embaixo, ou o céu para você vai ser um saco. Porque o céu, para quem não reza, é como estar de penetra numa festa. Você não conhece o convidado, você não tem assunto com ele, e porque você não conhece, não tem assunto com ele, você fica correndo dele durante a festa toda, mas o céu é para quem tem intimidade com o Senhor. Então, eu vou rezando não só para ser liberto de uma tentação, ou para que eu seja, enfim, protegido de um mal. Não, eu rezo porque é bom. E porque eu estou fazendo nesta terra o que deverei fazer na outra para sempre. Tem um livro chamado Almas do Apostolado. É um livro fantástico. Sim, bom. É curioso porque ele compara a vida espiritual com a vida física. Ele compara a mão com o coração. A mão, toda vez que se mexe e aperta, é porque tem sangue bombeando ali. Mas quando eu estou dormindo, a mão já não faz movimento, mas o coração está sempre pulsando.
E da mesma forma que no mesmo dia, o coração, ele vai alternando na frequência, mas está sempre batendo, durante o dia eu posso alternar na intensidade em que rezo, mas não posso deixar de rezar. Então, quando eu estou carregando um peso agudo, eu preciso fazer força e o coração vai bombeando muito. Tentação. Agora, quando eu já não preciso fazer tanto esforço, mesmo assim o coração continua batendo. De modo que a oração é o bater do coração. A vida prática é o fazer força com a mão. Sempre será necessário o coração bater, ainda que a mão não esteja agindo. E a oração é a única tarefa que serve para esta vida e para outra. No céu, nós não vamos mais falar sobre conversão. No céu, não precisaremos mais falar, assista o podcast e tal, porque você vai ter acesso. No céu, não precisaremos mais pregar para as pessoas. Mas vamos continuar rezando, porque já rezamos aqui. Tá na presença dele, né? Não tem Sim. como. O senhor, nessa caminhada, né? Tava falando aí das Sim. tentações no período. O senhor Diga. teve alguma coisa que é mais evidente que o senhor possa falar pra nós? Isso aqui eu via como sinal claro de uma tentação e que era mais difícil pra mim. Olha, eu não vou dizer... no meu caso, como o senhor perguntou pra mim mesmo, o que me prejudicava muito, porque assim, o seminarista, ele fica sempre numa inconstância, não sabe se continua a formação, se sai da formação. E o que me deixava muito instável era me comparar com os meus amigos da minha idade. Então eu não vou dizer que era tentação, mas eu vou dizer que era prova. E por que te digo isso? Porque você vê o rapaz com a mesma idade que você. Ele, de namorado, passa a ser noivo. Você passa do primeiro ano de teologia pro segundo. Entendeu? Ele já anda com uma aliança diferente no dedo. Você, no máximo, com uma túnica nova. Ele vai casar. Você vai ser padre daqui X anos, se tudo der certo. Então, não vou dizer que era tentação. Não era tentação, mas era uma prova. Porque vinha de Deus e era como se o Senhor me experimentasse ali. Quer dizer, olha... Eles estão seguindo um caminho mais retilíneo. O seu ainda precisa ser executado. Mas eu acho que era o que mais, assim... Não é que eu tinha inveja ou ciúme. Nada disso, nada disso. É que porque o caminho parecia... Não é nem mais fácil, mas mais lógico. Eu até brinco, né? Pra namorar, basta a menina querer. Pra casar, basta ela querer. Agora, pra ser padre, o bispo tem que querer ordenar, o conselho de formadores, o conselho disso, o conselho daquilo. Aí os párocos que você trabalhou vão mandando cartas e etc. Aí vai todo mundo no escrutínio falando a seu respeito. É praticamente um conclave pra poder ordenar. Então, eu até brinco, né? Puxa, é mais fácil casar com a fulana do que casar com a igreja. É. Ô, padre, e assim, quando a gente fala de tentação, Justo. a gente tem algumas coisas que vêm mais práticas na nossa cabeça. Como a gente falou, né? O cara tá pra casar, quer casar e aparece uma Jezabel ali do nada no meio do caminho. Infeliz. Né? Infeliz. Aí o cara, sei lá, quer trabalhar, quer prosperar na vida, aparece um tigrinho, um caminho mais curto. Sim. Só que nem sempre a tentação é tão óbvia assim. Justo. Né? Existem sutilezas na tentação. Até Claro. porque, assim, por exemplo, Jesus foi tentado com a palavra. Sim. Salmo 91. Com coisa que é boa, no caso. Enfeitada ali, é né? enfeitada e tal. Uma vez eu tava, dias atrás, conversando com um amigo, ele falou assim: é uma grande tentação, por exemplo, você querer algo que Deus não destinou pra você. Mas também é pecado você ceder à tentação de querer algo além do que ele. Ou aquém do que ele te deu. Ou do que ele quer que você faça. Então, por exemplo, Deus te chama a exercer um ministério. Por vezes a tentação é você fazer aquele ministério. Existe aquele ministério. Só que de forma medíocre. Fica por aqui. Sim. Tá tranquilo. E você vai cedendo a tentação por algum medo, algum fantasma de não fazer mais do que Deus de fato espera pra você. Porque o demônio sabe que, assim, por exemplo, se ele arrancar você de tudo isso aí, você percebe, pô, tô fora da vontade de Deus. Agora, se ele deixar você lá fazendo de forma desleixada, já é uma boa vitória pro Satanás. Então é um tipo de tentação que a gente às vezes não encara como tentação. Eu vou exemplificar de uma maneira muito clara o que o senhor está me trazendo. É quando Deus faz com que uma semente produza 100 e o demônio fala, pô, mas 60 já é quase 100. Para no 60? E é justamente... Mas geralmente, o que acontece nesses casos? O pecado mais perigoso dos 7 capitais, a preguiça. Porque a preguiça, ela é uma anestesia demoníaca que desanima você a realizar a vontade de Deus. Porque como o demônio sabe que nos planos de Deus ele não consegue tocar, não consegue mexer, ele
vai tentando instigar a nossa capacidade de realizar os planos de Deus. Só que abaixando o nível, quer dizer, é o tal do contentamento. Eu li recentemente um livro chamado As Três Vias... é do Garrigou Lagrange, As Três Vias. Eu sei As qual três que é. idades, as três vias da vida interior. Quer dizer, ele fala de pelo menos ali 2 conversões. A ideia é mais ou menos assim: puxa, padre, mas eu já não estou no mundo, então maravilha. Poxa, mas espera aí, você tem um castelo interior com 7 níveis. Você vai se contentar em falar que sabe o endereço do castelo, mas não vai querer entrar? Entende? Então, eu acho que a gente precisa amadurecer muito. Digo a gente, não nós três ou quem assiste o podcast, mas os católicos como um todo. Quer dizer, esteja feliz de já não ser quem era, mas esteja incomodado por não ser ainda o que Deus destinou que você seja, né? Então, puxa vida, eu preciso passar por outras conversões. Quer dizer, uma vez que eu já saí da via purgativa, que é a luta contra os pecados mortais, a ideia agora é eu ir para a via iluminativa. Quer dizer o quê? Agora a luta contra os pecados veniais, quer dizer a purificação dos sentidos, que é o que marca a passagem de uma via para outra. Puxa, agora que cheguei na via iluminativa, que eu já consigo amar Deus com mais liberalidade, eu confio nele, eu preciso ir para a via unitiva. E aqui eu preciso passar pela purificação do espírito. Então, querer passar por estas purificações, querer viver a fundo. Por quê? Nós estamos no tempo do mérito. As pessoas hoje elas são movidas à ambição. Ok, eu ambiciono aquele cargo, vou me esforçar para tal. Quero passar no concurso, vou me esforçar para tal. Quero passar em medicina, vou me esforçar para tal. Maravilha. Mas tenha também a ambição espiritual. Sim. Porque nós estamos no tempo do mérito. E o seu lugar no céu será mais ou menos medido pelo esforço que você tem de buscá-lo. Então, eu também preciso ter a ambição de... Se eu posso chamar de ambição, mas eu também preciso ter o desejo de no céu ter mais glória. Sim. Quer dizer, eu não quero só ser um salvo, eu quero ser santo. Salva quem não vai pro inferno. Mas... Rico, né? Sim. Entende? Eu já cumpro os mandamentos. Eu acho interessante essa passagem porque eu acho que Jesus usou o exemplo dele para nos advertir de muitas coisas. Por exemplo, por que Deus às vezes demora para responder certas perguntas nossas? Por um simples motivo. Não estamos prontos para lidar com a resposta. Aquele jovem rico, ele estava disposto a lidar com a seguinte resposta: o que devo fazer para ter a vida eterna? Siga os mandamentos. Ele estava pronto para aquela resposta. Eu acho que Jesus usou aquele texto para mostrar para nós o porquê que ele demora a nos responder. Ele fez uma outra pergunta. Já tenho feito tudo isso, o que mais me falta? O Evangelho de São Marcos ele traz um detalhe que os outros não trazem. Jesus o olhou com amor e diz: se queres ser perfeito... Ele não queria ser perfeito, ele só queria ser salvo. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quer dizer, ele não estava pronto para aquela resposta, mas mesmo assim fez a pergunta. Todas as vezes chegou Jesus a isso, né? Sim, todas as vezes que Deus demora a responder uma oração minha, eu agradeço. Que eu digo: Senhor, o Senhor não me respondeu ainda, não é porque eu rezei errado, é porque eu não tenho condições de lidar com a resposta. E enquanto eu não tenho condições de lidar com a resposta, amadurece a minha fé, aumenta, dilata o meu coração para que eu possa ter condições de viver a tua resposta. Porque aquele jovem não estava pronto. Ele estava pronto para viver moralmente os mandamentos, mas não estava disposto a desapegar-se, né? E as conversões, pelo menos essas duas que falei aos senhores, quando nós passamos por elas, é porque nós ainda temos apego. Mas puxa, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Exigente, não? Sim. Sim. Mas tudo bem que estão olhando assim, tipo... Não, Não, interessante. amar entendendo a diferença entre o amor e o apego, né? Sim. O ódio que eu preciso ter a ponto de desprezar se roubar o lugar de Cristo em mim. E é uma tentação que não é talvez tão comentada. É essa tentação sutil. Sim. A tentação de amar, mas de amar errado. E você acaba sendo tentado sem perceber que está sendo tentado porque não apareceu um banner pornográfico, alguém não te ofereceu um dinheiro ilícito, e você não entende que você está sendo tentado a amar. E por vezes a tentação até na oração. Orar, Exemplo.
você orar e se sentir orgulhoso por estar orando. Eu costumo dizer que o orgulho é poeira. Você pode deixar o quarto completamente fechado. Volte lá depois de alguns anos. Provavelmente vai ter entrado Muita poeira. poeira. Mas eu deixei a porta fechada, padre. Por onde? Então, o orgulho, ele tem as suas sutilezas. Existe o orgulho da própria imagem, o orgulho espiritual. Sim, o orgulho, ele consegue estragar em pouca quantidade o muito que Deus já fez. Isso é muito comum, né? A pessoa, ela começa a se envaidecer com o dom que Deus deu. Aí ela troca o Deus dos dons pelos dons de Deus. Sim. Quer dizer, eu amo o dom que Deus deu, mas eu começo a usurpar a glória que é dele pra mim, só me referindo ao dom, não me referindo ao Deus doador dos dons. Olha só. E eu tô puxando a bola pra esse lado justamente por Justo. conta do encontro que a gente vai ter daqui uns dias aqui na paróquia. Inclusive, se você não fez sua inscrição, faça Corre. sua inscrição. Que Aproveite. é a conversão dos convertidos. Opa, a gente tava conversando no off ali. Porque imagino, e assim tem que ser, que a tentação que eu tinha quando não estava em Deus, ela tem que ser diferente da tentação que eu tenho hoje. Porque senão, Isso é o comum, né? porque senão não faz sentido nenhum. Eu tô parado no mesmo lugar há 11 anos atrás, quando me converti. Então, por exemplo, a pessoa tá há 20 anos na igreja. Ela é ministra da Eucaristia, ela serve nas pastorais, tudo. E isso não é equivalente a dizer que ela não está sendo tentada. Sim. Mas que a tentação, ela pode ter tomado uma outra forma. É pra ser mais sutil, né? E não necessariamente a pessoa tá pronta, porque ela tá há 20 anos caminhando com Jesus. Sim. Né? Então ela precisa refinar a sua intimidade com Deus, né? Porque assim, o nosso padre que estava sentado aqui, eu falava isso para ele, né? Que a frequência constante, né, fiel à missa dominical não necessariamente significa que a pessoa tem vida em Deus. É interessante, o mesmo Antônio Royo Marin que já citei, ele faz uma distinção entre respiração e alimentação. A respiração é a oração. A alimentação é a vida sacramental. Bom, o que nós mais fazemos num dia? Mais respiramos do que comemos, correto? Sim. E mesmo enquanto estamos nos alimentando, estamos respirando. De tal forma que só faz sentido a alimentação enquanto vida sacramental se eu antes estou tendo respiração, que é a vida espiritual. É pesado o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. Quantas pessoas elas têm acesso ao sacramento da comunhão e não têm comunhão com Deus? Perfeito. Pois é. Quer dizer, a pessoa, ela comungou do sacramento da comunhão, mas não tem intimidade nenhuma com o Senhor. No máximo, reza um Pai Nosso, Ave Maria mal rezada, não entende que virou sacrário e não se tem intimidade. Eu digo para as pessoas, quando nós comungamos, para pensar nisso, o nosso anjo da guarda acende uma vela, porque naquele momento nós somos sacrários. Deveríamos, nós e o nosso anjo da guarda, adorar o Cristo Eucarístico. Só que o que eu mais vejo, pessoas que vão comungar com desleixo, com pouca fé, não tem intimidade e tendo vida sacramental, por mais esquisito que pareça, não tem vida espiritual nenhuma. Eu já refleti muito a respeito disso quando se pega a respeito de uma relíquia. Né? Porque sempre tem aquela coisa em volta da relíquia, né? E é muito bom a tradição. Isso é Legal. perfeito. Eu gosto muito. Mas na hora que você comunga o próprio Deus, é muito, muito. Você tá tocando Muito o céu bom. de forma muito grandiosa. Eu falo assim, aquele cálice que o padre usou, aquilo ali virou uma relíquia. A maior de todas. Ali, ela tá ali. ó. Aí parece que tem uma comoção maior quando você vê uma relíquia, um pedaço de pano que tocou a pele no santo, do que quando você vê E é Jesus muito na legal Eucaristia. pela tradição. Jesus na Eucaristia, que tornou santo aquele que você está venerando o pedaço do tecido que ele usou. Exato, eu falo assim, é muito interessante pela tradição, né? Mas se a gente tiver essa consciência que a mão daquele padre é também uma relíquia perfeita, porque teve contato com o corpo Sim. do Cristo ali de forma muito presente. E você comungar, meu, ali é o ápice mesmo da sua vida, do Se seu dia. tivéssemos consciência disso que a gente está partilhando aqui na mesa. Já estavam os três em repouso aqui, né? Opa, no mínimo, no mínimo, mas é importante falarmos disso, né? Sim. E dessa maneira mais Porque quando, tranquila. porque quando acho que se estende. você fala também, você trabalhar a fé no coração, né? Porque o que nos falta é fé. Sim. Porque o senhor falando a respeito da comunhão, né? Às vezes se comunga, mas não tem a comunhão. Sim. Perfeito. E agora o sacramento do matrimônio, a mesma coisa. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu casei, achei que ia melhorar. Mas a pessoa que não tem vida ativa nenhuma, assim, da fé também. E acha que é uma mágica que vai, mas se você não tem a comunhão, de fato ela não pode que no provocar os fundo- efeitos que ele... Vamos ser sinceros, infelizmente as pessoas elas encaram a oração mais como amuleto que me afasta o mal do que conduta de alguém endereçado ao céu, né? Sim. Então tem pessoas que, puxa, eu casei, achei que ia melhorar.
Ué, mas vamos lá. A Sagrada Família de Nazaré passou por problema. A sua que mora na rua de baixo não vai passar. Pois é. Quer dizer, a Virgem Maria com São José tiveram que fugir. Eu acho que isso é impressionante. Eles fugiram com o menino Deus nos braços. Quer dizer, o verbo que se fez carne, como diz João capítulo 1. Aquele que referenda, que dá base para toda a existência, e sem ele nada existiria do que existe, eles tiveram que fugir com o autor da salvação nos braços para uma outra terra para não padecerem. Eu também medito muito sobre isso. Eu falo assim, o Criador do mundo não tinha um lugar na hospedagem. Não, e assim, e a gente tem uma tendência de testemunhar a glória de Deus mediante o sofrimento quando ele passa. Então, tipo assim, tá passando um veneno, perrengue, mas Deus me deu uma vitória. E você só consegue ver Deus manifestando quando você sai. Ou eu vou alcançar, ainda tô no perrengue, mas eu vou alcançar. Você não consegue chegar a testemunhar, eu tô passando por um perrengue lascado. Aí o pessoal fica esperando, tá, mas passou. Não, glória a Deus. Você não vê a identificação de glória de Deus no meio do meu sofrimento. Eu acho que uma das maneiras mais fortes de confundir o demônio é louvar no meio da dor. É transformar a fornalha de fogo em lugar de adoração. Quer dizer, os gritos que eles esperavam ouvir eram de dor e sofrimento, mas o que chamou a atenção? Eles estavam louvando na fornalha. Quer dizer, esse é o poder da oração. Porque na oração eu tenho uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim. Quer dizer, para ter uma audiência com o juiz humano, eu preciso marcar a hora, esperar a minha vez e estar minimamente aprumado para aquilo. Mas a oração é uma audiência com o Eterno. E onde eu estou rezando, a presença dele vem. E onde a presença dele vem, o ambiente se transforma. Quer dizer, que oração foi essa que tornou o fogo ridículo, porque aquele que lá estava com os três fez com que aquela fornalha se transformasse em pedaço de céu. Isso é oração. Sim, e é importante também perceber o quê? Que para nós que somos cristãos e passamos por um momento de sofrimento nessa terra, a nossa esperança não está estabelecida em resolver essa situação Coisa aqui. Material. Né? A nossa esperança está naquilo que os olhos não podem ver, no dia que não passa, no dia que não tem fim. Só que a gente já se concentra demais a nossa esperança numa solução já aqui e agora. Sim. Né? É até interessante o que o senhor falou, porque a gente estava partilhando no off, né? Quando eu acho que eu tenho que resolver tudo aqui e a minha religiosidade aponta para isso, a fé começa a pegar um outro tipo de via. Exatamente. Quer dizer, eu começo a achar que a igreja é um instrumento para trazer já o céu para essa terra. É um diferencial competitivo para esse mundo, logicamente. Então você vai assim, a pessoa vai numa entrevista de emprego, tem 8 pessoas lá, mas só eu tenho fé. Então a minha fé é um diferencial competitivo com relação aos outros 7, entendeu? Então, porque eu sou servo do Senhor, eu vou ter que passar na entrevista mesmo não tendo me preparado para ela. Quer dizer, aí Deus que é pai dos 7, como é que resolve? O ateu sai com a carteira assinada e você não. Você fala, o que eu fiz, Deus? Eu sou fiel. Minha hora vai chegar. Já chegou, filho. Você encontrou Jesus, mano. Tá melhor que ele, pô. Sim. E o senhor falando disso, do louvor ali na fornalha, né? Você pega Paulo, né? Na situação difícil ele louva, você pega Estevão ali, que na hora da morte também, ele, já encontrei o que eu quero. Né? Ele tá pronto pra aquilo ali. Ele vai louvar, ele vai bendizer a Deus, ele vai falar assim, meu Deus, eu sigo tanto. Me livra dessa aqui, Jesus. Me livra. Ou não tem isso, né? Essa conversa que a gente tá tendo precisa ter maturidade pra ouvir. Eu não sei como é que você tá do outro lado aí não, viu? Devem estar dizendo assim, esse pessoal não sabe o que tá falando, porque não sabe o boleto pendurado da Enel na minha geladeira. Então, mas o boleto que tá pendurado na sua geladeira, ele é nada, porque, de fato, nós fomos pagos na cruz do Calvário, o preço tá lá. O que é esse boleto da Enel com relação ao que você valeu e foi pago assim, claro que é difícil mesmo. Você tá lá, a luz tá pra ser cortada, ou você tem criança em casa. No funk isso Não, justamente. É fácil. E nem que queira solução pra esse problema. Não é isso que a gente tá falando. Só que assim, tem uma esperança maior do que não cortar sua luz. Tem algo maior, né? Porque um dia a luz dos nossos olhos será cortada. Mas se eu viver retamente a minha vida, crendo que Deus está fazendo uma obra, a luz dos meus olhos se apagando, eu estarei em um lugar onde o Cordeiro é a lâmpada da cidade, segundo o livro do Apocalipse. Então, eu vou lutar para que a Enel não corte a luz elétrica. Mas o dia que a luz dos meus olhos apagarem, eu quero estar na cidade, onde o Cordeiro é a lâmpada da cidade, e ali já não há mais noite, já não há mais dor, já não há mais lágrima. Não tem que mais tomar vacina, não tem que usar máscara mais.
É Uma vez, perfeito, uma vez eu vendo. Até mesmo São Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Que tem aquela a famosa citação lá, né? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos numa situação de tormento. E Paulo estava preso escrevendo, mas não buscando maneiras de se livrar da prisão, mas motivando quem estava fora dela. E tem relatos da tradição que diz que Paulo preso, ele pedia para um discípulo ir no Areópago chamar alguém para que ele pudesse, naquela situação, poder converter pelo menos mais uma pessoa enquanto ele não fosse sacrificado em holocausto ao Senhor. Aí você veja bem, alguém que entendeu de fato onde a esperança está fundamental, estabelecida, e em vez de estar buscando resolver seu problema temporal, eu vou, né, trabalhar para que mais pessoas tenham a mesma experiência que tive. Quando você descobre o motivo pelo qual vale a pena perder a sua vida, é porque você de fato encontrou sentido para ela. Pois é. E para Paulo foi Cristo Jesus. Uhum. Mesmo. Então, me emociona muito. Nós lemos esses dias, caiu no domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo. A segunda leitura é a carta a Timóteo, né? Uhum. Timóteo, quanto a mim estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Para mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo não está murmurando, Paulo não está reclamando, Paulo não está dizendo o seguinte: tá vendo, Timóteo? Converti tantos para Cristo e vou morrer desse jeito, tô aqui lascado na prisão. Não tem isso. Não há um pingo de murmuração. Aquela carta, ela deve ser lida quando você achar que a sua vida tá péssima. Lê aquilo ali. É ele sabendo que aquelas palavras ali naquele papel provavelmente são as últimas dele. E tá tudo bem, ele tá falando que vai receber uma coroa, quer dizer, aquele que provavelmente perdeu a cabeça tá preocupado com a coroa que vai receber da parte de Deus. Persevera porque vale a pena. Morrer, né? Tá e a coroa que não é aqui. Sim. Porque, tipo assim, a pessoa fala assim, Deus vai me honrar. E, tipo assim, pensando naquele... É verdade. Vai me honrar em vida. E assim... Vou mostrar pra minha sogra que eu... As honrarias aqui têm prazo de validade. Eu costumo dar esse exemplo. Veja que interessante. Se alguém começar a aplaudir você, digamos que um estádio inteiro te aplauda, o som só vai acontecer enquanto as mãos estiverem colidindo. Agora, olha que interessante. O que Deus diz numa pequena casa, num pequeno quarto, reverbera até hoje. Vamos lá. Quando Isabel disse que a Virgem Maria ela era bendita entre as mulheres, quando, de fato, Isabel diz que como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quer dizer... Aquilo dito ali reverbera até hoje. Não tinha ninguém lá. Com vida. Não, com todo respeito, vocês do No Barco não estavam lá fazendo um podcast para que isso fosse guardado. Não. O que o anjo diz? Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tinha live lá, não tinha ninguém gravando, mas o que foi dito pela boca de Deus num pequeno quarto reverbera até hoje. Então, quer dizer, o que é ser honrado? Eu prefiro que os homens não digam nada a meu respeito nessa terra para que, pela eternidade, se ecoe o que Deus quer dizer. Perfeito. Então, a questão que fica é, se a gente for pegar Mateus capítulo 6, as obras do oração, jejum e esmola, você tem acesso a outras recompensas. Se você quiser, no jejum, mostrar o seu rosto triste, você vai ter a sua recompensa, que é o elogio dos outros. Mas se você perfumar a tua cabeça e, de fato, deixar o culto para que o Deus oculto te dê a recompensa, essa recompensa tem peso de glória e de eternidade. Qual a recompensa que nós queremos? Quer dizer, quando for orar, não ore em público, em pé, como os hipócritas, mas feche a porta do teu quarto. Qual a recompensa que eu quero? Sim. Ser visto rezando ou ter intimidade com Deus dentro do meu quarto? E volta o lance que o senhor falou lá do imediatismo, né? Porque assim, a glória que é dada aqui na Terra ela é mais rápida, que é o que o demônio... Vamos lá, pega agora já, pra que vai esperar a eternidade pra quê? Eu não sei se você já pararam para pensar nisso, mas eu pelo menos verifico isso geograficamente onde eu moro. Antigamente, sei lá, uma garagem virava uma igreja protestante. Aham. Agora, hoje, fecha a igreja protestante e abre o quê? Uma farmácia. É muito difícil uma farmácia falir. E hoje nós somos a geração que mais toma remédio para poder lidar com o tempo, que é uma criatura de Deus. Remédios para depressão, que são problemas com o passado, e remédios para crise de ansiedade, que é o problema com o futuro. Quer dizer, o demônio, sabendo que somos a geração mais ansiosa da face da terra, ele oferece 10 vezes menos do que Deus oferece, mas é para agora. E o que Deus te promete é, segundo Mateus 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Futuro, possuirão. O de repente Deus dura anos, né? Pois é. Mas é aquilo. Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né?
O tempo de Deus é diferente, mas aí é que tá a oração. Se eu rezo e se eu estou nele, ele em mim, eu topo esperar. Eu topo. Eu acho muito interessante também a ressurreição de Tô Lázaro. gostando da conversa, viu? Puxa, tá muito 10 aqui. Sério. A ressurreição de Lázaro, porque assim, ele recebe a vida material de volta, mas não é aquela que importa ainda, né? Pois é. Ele vai morrer de 4 novo. dias, já cheirava mal. A Pois podre é. já. Ele recebe aquilo ali, mas aquilo ali não é o que importa. Morreu de novo, né? Vai morrer de novo. A diferença das ressurreições, né? Quando Jesus ressuscita, o seu corpo já não está mais sujeito à ação do tempo. Perfeito. Todo ressuscitado por Cristo, Lázaro, por exemplo, uma vez ressuscitado, o corpo dele ainda está sujeito à ação do tempo, de fenecer, apodrecer e morrer. Jesus não, na sua ressurreição. Ah, todo mundo que Jesus curou. Olha a novidade, todo mundo que Jesus curou morreu. Olha só, tá vendo? Resolveu o problema temporal. Mas mirando o quê? Algo que não tava no tempo. É, tem alguma coisa que a gente não via, né? Algumas Mas interiormente estava sendo curado. Algumas pessoas, se deixarem com as suas orações, nunca vão morrer e nunca vão ver Deus. Porque quando tiver tendo problema de pulmão, aí Deus vai e cura. Ah, Senhor, agora que eu tô velho demais, Deus vai e cura. Senhor, agora eu estou osteoporose, Deus vai e cura. Quer dizer, algumas pessoas, se Deus deixar, vão rezar tanto para nunca ter acesso a Ele para sempre no céu. A gente não é feito para cá. Graças a Deus. Você já parou para pensar? Ah, o velho morre com 80 anos, a pessoa fala, meu Deus, por quê? Porque tá velho, aí. Por quê? Parece que foi ontem. Eu atendo alguns enfermos e é curioso quando eles dizem, né? Padre, eu não quero mais estar aqui. Eu quero Olha aí. Deus. Aquilo é um tapa na minha cara porque talvez eu queira viver X anos para fazer 1, 2, 3, 4 e 5. E o velho dizendo, padre, eu não quero mais estar aqui não, padre. Eu quero meu Deus. Eu quero descansar. E não é porque eu sinto o peso da idade, é porque esse mundo me cansa. Olha aí. Isso é É bonito forte demais. isso, né? Não, o apóstolo Paulo fala, né? Preferia ir, mas por conta de você eu fico. Mas bem melhor que eu estivesse lá. Bom, vem que eu É, fique, como é? né? Então, A Convém vontade que eu fique. O padre tava falando dos 3 inimigos, acabou que você falou dos 2 externos e não falou do interno. O pior inimigo é a carne. Acaba que a gente falou no meio de tudo aqui, mas, Sim. mas só pra... Falamos do mundo, falamos do demônio, só, agora é a carne. Só pra quem ficou boiando lá no começo. Mas e aqui o outro que ele não falou? A carne, que é o pior inimigo. Porque do mundo você pode correr, vá para a igreja. Do demônio você pode correr, busque um padre. E como é que você corre de você mesmo se onde você for você já chegou? você já tá lá, né? Sim, mas... Não dá para correr da nossa carne, não dá. Comigo viagens, comigo voltará. Eu falo pra mim mesmo. Entende? Então, a carne é o pior inimigo, porque existe uma desordem. Aliás, o que é ordem? Vai dizer Santo Agostinho que ordem é quando Deus estabelece para cada coisa lugar e depois coloca cada coisa em seu devido lugar. Então, as nossas almas geralmente estão em desordem. O que precisa ser feito? Deus atribui a cada coisa lugar e ele vai encaixando cada coisa em seu devido lugar. Só que a nossa carne, por não converter-se jamais, porque a nossa carne não se converte, precisamos sempre dispor de meios para que ela minimamente esteja sob controle. São José Maria Escrivá dizia, corpo, prefiro que sejas escravo meu do que eu ser o teu. Não. E qual é a forma de fato, deixar a carne sob custódia? Primeiro, jejum. E aqui eu vou dizer isso e quem achar ruim que se lasque inteiro. Pronto. Eu acho interessante, a pessoa ela faz jejum para caber numa calça jeans, mas não faz jejum para caber no céu. Olha aí. Quer dizer, a pessoa ela topa jejum intermitente, ela topa ir pra academia para mostrar para todos os resultados do seu esforço. Agora, não comer carne de sexta-feira é fanatismo. Pra passar na porta estreita, ninguém quer. Exatamente. Então, puxa vida, onde está meu coração está o meu tesouro. Meu coração está onde? Então, sim, para vencer a minha carne que não se converte, eu vou fazer jejum. E não só jejum de alimento, jejum de tela. Eu vou fazer jejum de cama. Quer dizer o seguinte, quando o celular despertar 6h43, eu não vou dizer assim, tenho mais 17 minutos. Você sempre teve. Ué, o tempo é seu, Deus te deu. Agora, o minuto heróico é uma das formas mais belas e vantajosas de castigar a própria carne e colocá-la sob a rédea de Deus. Quer dizer, o meu tempo é escasso. O tempo é a riqueza que Deus me deu para transformar a eternidade. Ou com ele no céu, ou sem ele no inferno. Então, vou aproveitar bem o meu tempo. Então, é o seguinte, são 6h50, ainda tenho 10 minutos. Levanta agora. Eu costumo dizer que para o católico, a cama é igual caixão.
Não faz sentido uma pessoa viva estar dentro de um caixão. Então, meu filho, não faz sentido você que já acordou tá lá em cima ainda. Sai daí. Você vai ficar deitado um bom tempo depois. Vai por mim, mas agora que Deus te deu o hálito da vida e te deu mais 24 horas, faça o seguinte, evite o inferno, ganhe o céu, assalte Satanás levando as almas para o Senhor e viva. Acordou, pula. Exatamente. Ó, se alguém quiser ajuda, eu tenho uma dica. Arrume 3 filhos e um cachorro. Eu tento, mas não dá certo ficar na cama. Só assim, vou pegar mais 5 minutos. Um chega no meu lado e fala assim: pai, quero fazer cocô. Aí a mulher grita: o cachorro tá com fome. E vai, duvido você ficar, velho. Você não fica. Não tem que ser despertador, né? Ô, louco. Despertador é O pesado. padre tem mais trabalho pra levantar. Olha, rapaz, mas são mais filhos, hein? É, né? Puxa, dá um trabalho, irmão. Ai, se fosse, vai, padre, quero fazer cocô. Às vezes fez e não foi nem o físico, é um outro tipo que dá um trabalho pra limpar, Já rapaz. chega pra tô cagado. Me ajuda. Me ajuda. Botei tudo a perder. É mais ou menos isso. Fala, padre, não consegui segurar, não. Deu ruim. Corre. Ai, gente, não, tá muito bacana. E eu vejo isso também, porque no auxílio dos padres, porque assim, a presença do padre já tem experiência de que escuta as coisas com tanta normalidade, né? É. Tipo assim, tal coisa é assim mesmo, meu filho, tal. E pra pessoa é um problema grande, porque ela precisa de atenção. Daí o padre pega e fala assim, não, mas é isso mesmo, segue por esse caminho, ou encaminha pra alguma coisa Qual que que é a seja grande mais questão? fácil. As pessoas, elas têm uma lupa e precisam parar com isso. Ah. Elas começam a exagerar o problema delas e dar ao problema um poder que eles não têm. Existem pessoas que elas se exageram muito com a sua capacidade de fazer bobagem. Eu não me exagero, não. É dizer, ai, padre, o senhor não se assusta com a capa... Não. Eu sei o que eu posso ser se Jesus não estiver custodiando a minha vida. Sem Jesus, nós é um Lázaro. Lembra do Lázaro lá que tava difícil ser. Sabe? Do Sim, Goiás sim. lá? O que ficava... Tudo escondido lá. Sim. Sem Jesus, nós é um Lázaro fácil, velho. Com certeza, com certeza. Ainda usando o crucifixo ainda pra debochar, entendeu? Então, assim, algumas pessoas, né? As escrupulosas, principalmente. Ai, padre, eu não acredito que eu caí de novo. Eu acredito. Agora, a questão não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes Deus te levanta. Aham. Porque se você cai 100 vezes, se arrepende às 100 e Deus te levanta 101 vezes, você venceu. O céu, ele é lugar de quem busca ser santo, mas o santo, ele é, antes de tudo, um não desistente. Não alguém invicto. Invicto, penso que só o Cristo e a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Penso que os outros, excetuando os santos anjos e a Santíssima Trindade, penso que todos os outros não são invictos, mas são não desistentes. João Batista, o maior dos nascidos de mulher, ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Quando ele foi preso, e jejum ele fez, renúncia ele fez, na cadeia ele mandou um discípulo perguntar, ei, João Batista mandou perguntar, Jesus, é o senhor mesmo ou vai vir um outro? Interessante. Se o maior dos nascidos de mulher que jejuou, que fez penitência, ele teve as suas crises, mas João Batista é o quê? Um não desistente. E é o que nós somos convidados a ser, um não desistente. Pois é, não para não, católico. Pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, tem esperança. O primeiro... É interessante isso, eu disse no homilia esses dias. Do ponto de vista humano, a igreja, ela é a pior empresa do mundo. Primeiro, os piores funcionários somos nós. Uhum. Segundo, os funcionários sempre reclamam do patrão. Porque o patrão não paga o que a gente quer, o patrão fica exigindo demais. Eu e você, quanto funcionário dessa igreja, a gente ama entregar um atestado para ir na missa de domingo, entendeu? A gente sempre se coloca no lugar do patrão e faríamos diferentes. Agora, por que a igreja, do ponto de vista humano, tendo os piores funcionários, ela ainda não faliu? Porque o Espírito Santo é empresário, que transforma os piores funcionários em funcionários do mês. Ou melhor, funcionários da eternidade, que estão no céu. Perfeito. Entende? Pois é, pois é. Eu acho que tragédia maior do que você não conhecer a Deus e, sei lá, sofrer a danação eterna é você ter passado a vida toda na igreja e mesmo assim ser... É o famoso estar na igreja e não estar em Cristo, Não né? é? Eu fico preocupado. Eu divido com vocês aqui, esquecendo que tem câmera. Bobagem. Eu tenho medo na minha vida, como padre, é chegar no fim da minha jornada aqui, Jesus olhar pra mim e falar, não te conheço. Pois é. Eu não vou poder falar que Jesus é mentiroso. Porque ele não vai estar dizendo não te conheço cognitivamente. Ele vai dizer não te conheço. Porque você não se deu a conhecer na intimidade do teu coração e da tua alma.
E eu acho que deve ser a pior dor da face dessa terra e da outra, inclusive. É o amor encarnado olhar pra você e falar: eu não te conheço. Você vai dizer: estava no retiro. É. Eu estava no barco. E ele vai dizer: mas eu não te conheço. Esse é o medo da minha vida. Senhor, briga comigo, me corrija. Mas, por favor, só não diga que não me conhece. Porque eu sou sacerdote, eu tenho ele nas mãos. Ele vem nas minhas mãos. Se ele falar pra mim que não me conhece, ele não estará mentindo. É porque eu não me dei a conhecer. Eu não tive intimidade suficiente com ele. O meu medo, de verdade, meninos, o meu medo é esse. É ele olhar pra mim e falar: eu não te conheço. Como é que você argumenta com Não a tem verdade encarnada? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Como é que você argumenta com a verdade? Você vai falar: você entendeu errado? Jesus. Agora, quem não o buscou e não quis estar com ele, já vai ciente disso, né? Não quis. Agora, a pessoa chega lá tendo lutado, mas lutado errado. Você entende? É que aquilo é curioso. Vamos ser sinceros. Vale a pena, pergunto a vocês, passar uma semana de perrengue em casa pra ter um ano inteiro de bonança, tranquilo? Claro. Sim. Vale a pena, então, passar um ano apertado pra passar 50 sem aperto? Sim, muito, E né? por que não vale passar 50, 70 anos de uma 90, vida né? apertado pra ter a eternidade toda com né? Deus? Você vê que é bem desproporcional, né? Se você Quer for dizer- pegar, tudo vai ser... Você vai receber muito mais. Você Seja entendeu? quanto for o tempo de provação aqui. Então, assim, se vale a pena uma semana de tribulação para ter um mês ou vários meses de paz, vale a pena passar pelas tribulações, fazer parte da multidão de Apocalipse que lavou e alvejou as vestes no sangue do Cordeiro, para uma vez estando lá, essa veste sendo posta em mim, não ser tirada jamais. Né, e quando você vê a vida do Cristo, você lendo o Evangelho, a tradução, entre aspas, né? Você vê a angústia de Deus querendo nos convencer disso a todo tempo. Cara, aguenta firme. Você vai ver, pode ser que você viva aí 100 anos, mas vai valer a pena depois. Nada se compara, não aguenta. Só me mostra então claramente, Senhor. Eu mostro velado, do jeito que dá pra mostrar. Porque se mostrar claramente, você. Cristo fala assim, eu vim de lá, ó. É. Vou voltar de novo, eu vim aqui só pra te mostrar isso, né? Ninguém viu o pai, era um seu filho, o filho sou eu, então fica comigo que eu tô contigo, eu sei do que eu tô dizendo. Tava lá. É profundo isso, né? Demais, demais. É que assim, nós estamos numa vida muito corrida. E se nós não aprendermos a tirar tempo para Deus, nós vamos ficar igual mosca, indo de um canto para o outro, mas só parando em cima daquilo que fede. Temos que ser nesse sentido, talvez igual uma abelha. A abelha ela para em cima daquilo que é nobre, suga sem estragar, voa depois e enquanto voa de um canto para o outro vai espalhando o pólen. Ser abelha assim, mosca não. Exatamente. É isso, padre. Acho que é isso, viu? Puxa, foi rápido. Rápido. É bom assim pra o pessoal ficar com gosto de quero mais e Ô, não voltar. louco. Rápido e profundo aí, eu acho que foi. Puxa, que 10. Sabe o que é interessante? Partilhei com vocês. Eu tinha preparado tantas outras referências, tudo, mas o assunto... isso aqui, mesa. Maravilhoso, mesa, né? é outra coisa. Quer dizer, na minha cabeça, a gente tá em casa. É, a atmosfera é essa. E eu Puxa. fico feliz de ouvir isso do senhor, porque Sério? esse é o nosso intuito. Que aí o objetivo foi atingido, né? É. Nossa, de verdade, assim, obrigado. Foi uma partilha. Eu me senti conversando na mesa de casa com os meus irmãos. Bem E eu só os Deus. conheci hoje. Isso é Que bom. perfeito. Mas muito obrigado. Mas já fica o convite pro senhor voltar, quando quiser. Opa. A casa é sua, viu? Ô, não fala isso, que senão eu Pois vou é. abrir a geladeira e vou dar um desfalque. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ô padre, a gente tem uma tradição aqui, já nesses 3 anos de No Bar, que é o seguinte: todo mundo que senta na mesa tem que virar um mortal pra trás aí. É brincadeira, não? É o seguinte, a gente pede que o. Ainda bem que minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Brincadeira, brincadeira, A brincadeira. gente pede pra que quem sentou nessa cadeira convide outra pessoa pra estar aí. Então não é uma indicação. Você precisa olhar pra câmera ali agora e fitar, imaginar os olhos da pessoa que o senhor vai convidar e a gente vai testar o nível da amizade de vocês. Entendeu? A pessoa fala, eu não te conheço, eu não vou. Sério? É. Então você fala assim, ó, fulano de tal, eu queria te convidar pra vir aqui sentar-se à mesa do No Barco, aí depois você tem que fazer É esse. a mesma coisa que eu convidando essa mesma pessoa. Ela vai falar assim, ah, não deu credibilidade Ah, nenhuma. não. Agora você fala, não. Eu vou quem falar tá o me nome. pedindo, Eu acho que quando ele olhar, ele vai começar a rir. É, pois é. Eu faço? Faço? Pode fazer. Então, querido irmão, queria convidar você para sentar um dia nessa mesa, contar o teu testemunho, contar o agir de Deus e como o Senhor foi tão misericordioso com você e ainda continua sendo. Tô falando com você, Anderson, chamado de Dersão. Aí, Derson. É, Ederson. Tô falando contigo.
Vem um dia nessa mesa e fala pra essas pessoas como Deus tem sido maravilhoso contigo. Pronto, tá feito o convite aí pelo padre, aí fica a critério seu se vale considerar ou não. Vamos ver o nível da amizade, né? Opa! É isso. Eu ia querer fazer um pedido só pro padre. Agora. Eu queria que se eu pegasse um trecho da Bíblia, seja um versículo, e só lesse pra quem tá em casa, só. Algum trecho simples, deixar uma mensagem bíblica pra quem tá em casa. Seja qual for que vier Abrindo? no seu coração. Não, Não, sei o que senhor você- pode escolher uma tá- que já tem no coração, senhor. Uma que gosta ou quiser abrir Gosta, também assim, aleatório, mas pra- fica à vontade. Acho que seria interessante. Eis que estou à porta e bato. Só. E em nome de Jesus, quando ele bater, abre logo. Abre logo, porque o coração é uma porta que só se abre por dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abre, eu entrarei e farei ceia com ele e ele comigo. Eu acho que dentro do que foi falado no podcast, eu acho que era a melhor passagem que tinha pra se Pra pegar. sei lá, né? Perfeito. Então é isso. Você que assistiu até aqui, eu queria te pedir uma coisa. Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, manda aí no grupo da paróquia, mas não manda só o link aleatório, não. Seja delicado com aquilo que você está compartilhando. Não é um link aleatório. Então, pense na pessoa, reze por ela, fala, vou mandar essa conversa, vai edificar a vida dela, da casa dela, e fala assim, ó, tô te mandando um link aqui, foi tratado disso no episódio, eu acho que vai edificar você ou alguém que você ama. Então faça Então, isso. assim, ó, o padre quer te falar alguma coisa. Porque de fato é isso, é um sacerdote orientando a sua igreja, né? A igreja falando através do sacerdote, Perfeito. né? Então, faça isso. E você que quer participar desse encontro, dessa conferência conosco, a conversão dos convertidos. Então, esse episódio hoje marcou muito o teor do que vai ser ministrado nesse encontro, né? Não importa o tempo que você tenha de caminhada, enquanto você estiver nessa terra, no Vale de Lágrimas, você precisa estar caminhando, porque quem não progride, regride. Então, é avançar cada vez mais para se tornar o máximo possível a imagem e semelhança de Cristo Jesus já aqui e agora, né? Avançar para outra marcha. Se Então, tornar um faça sua inscrição. conhecido de Deus, né? Se torna um Vai conhecido de escutar Deus, Ô, louco. ok? Então, vai lá, faça sua inscrição. E do mais, só podemos dizer aquilo que você já sabe, mas vale a pena reafirmar. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Perfeito.